Bom, pessoal, vamos ver aqui um tópico relacionado a funções afins, certo? Que é proporcionalidade. Proporcionalidade está associado à ideia de função, certo? Que a gente tem a análise, a correspondência de dois valores e uma correspondência proporcional. É isso que a gente vai ver aqui, tanto na parte teórica como em alguns exemplos. Disse que duas grandezas são proporcionais quando existe uma correspondência x entre x e y, no caso x para y, que associa a cada valor x de uma delas um valor y bem definido da outra, de tal modo que sejam cumpridas essas condições aqui. Ó. A condição 1, quanto maior for x, maior será y. A ideia de proporcionalidade é essa. Né? Em termos matemáticos, se x, a correspondência x para y e y' né, e x' para y', então nós temos a seguinte implicação. X menor que x' implica y menor do que y'. Essa aqui é a ideia da existência da proporcionalidade entre essas grandezas. Se dobrarmos, triplicarmos, etc., o valor de x, então o valor correspondente de y será dobrado, triplicado, etc. Na linguagem matemática, temos aqui essa correspondência. Se essa correspondência acontece, então essa outra vai acontecer para todo n natural. Ou seja, x para y, n vezes x para n vezes y. Então, a gente está vendo aí a proporcionalidade. Nas condições acima, essa correspondência chama-se uma proporcionalidade. Tá? Vamos ao exemplo 1 aqui. Sejam x o valor, aliás, x o volume e y o peso de uma porção de um líquido homogêneo. A correspondência x para y, eu estou usando o termo x para y, bom, mas tem várias maneiras de falar aí. Bom, isso é uma correspondência entre duas grandezas, tá bom? Cumpre claramente as duas condições acima, né? Logo, o volume é proporcional ao peso. Então, aqui nós temos a proporcionalidade entre o volume e o peso, tá certo? Então, é a correspondência, né? X para Y. No exemplo 2 aqui, sejam R e S retas paralelas. Dado qualquer retângulo que tenha dois lados contidos nessas retas, está aqui as retas, e temos esse retângulo aqui, certo? Os lados deles estão contidos nas retas. Ó. Na reta S nós temos esse segmento aqui, que é justamente o lado de esse segmento, esses dois segmentos, né? Um sobre S, outro sobre R, que fazem parte de lados desse retângulo, tá certo? Tá aqui toda a limitação dele. Bom, e vamos analisar aqui. Dado qualquer retângulo, tal, dois lados nessas retas, chamemos de x o comprimento de um deles, de um desses lados, e z a área do retângulo. Muito bem, a correspondência x para z é uma proporcionalidade, ou seja, quando a altura de um retângulo é fixada, sua área z é proporcional à base. Então, olha só, nós não estamos considerando o fato de altura e base serem variáveis, tá bom? Então, estamos fixando a altura aí, para fazer variar apenas a base e a gente poder ver o que acontece com a área, né, nesse caso. E aí a área ela vai ser proporcional à base, à medida que a base duplica, triplica, quadruplica, etc. No caso, a área vai acontecer a mesma coisa com a área, tá bom? Com efeito, pessoal, em primeiro lugar, se x menor que x', então a área z' do retângulo de base x'
é igual à área Z do retângulo de base X, mais, temos um mais aqui, ó, um adicionalzinho de quê? Ó, mais a área de um retângulo de base x' menos x, certo? Logo, Z, a área Z é menor do que a área Z'. Isso é óbvio porque nós estamos considerando uma base x menor do que uma base x'. Logo, as áreas também serão, as áreas Z e Z', elas serão diferentes, com Z menor que Z', tá bom? Então, Z' será a área Z mais o correspondente a uma outra área de base de diferença x' menos x, tá bom? Esse x' menos x é o complemento da área, é o complemento AZ, a área de Z, tá bom? A base, né, correspondente que falta para chegarmos na área Z'. Então, pega-se a área Z e soma-se a uma outra área, pequena área, cuja base é x' menos x, tá? Bom, claramente, já que precisa de complemento, a área Z precisaria de um complemento para poder chegar em Z', logicamente, a área Z é menor do que a área Z', tá bom? Em segundo lugar, um retângulo de base n vezes x pode ser expresso como reunião de n retângulos justapostos de base x. E mesmo a área Z. Logo, olha o que acontece com a área. Também será multiplicada por Z. Aliás, por N, né? Por N. Z. Z será multiplicado por N, já que a base o foi. E, de novo, estamos considerando um retângulo de altura fixada. Se você pode pegar, por exemplo, um retângulo de altura 4 centímetros, e aí você faz variar a base. Se a base tem 3 centímetros, então você vai e faz variar. Multiplica essa base, 3 centímetros, e a área vai também crescer proporcionalmente à base. Exemplo 3. Exemplos todos relacionados à proporcionalidade, tá certo? Essa correspondência aí entre x e y. Consideremos no plano um ângulo AOB e uma reta R que não é paralela ao lado OA nem ao OB. Opa, peraí, calma aí, vamos entender isso. Um ângulo e uma reta R. Tá aqui. Temos aqui o ângulo AOB e uma reta R não paralela nem ao A nem ao B. Pronto, muito bem. Muito bem. Agora, dado qualquer segmento de reta de comprimento X, está aqui, analisada na figura, tá? Contido em OA, realmente está contido em OA, segmento X, certo? As paralelas AR, traçadas por suas extremidades, determinam sobre OB um segmento de comprimento Y. As linhas paralelas determinadas pelos lados, está aqui, ó, essas daqui. Esses segmentos aqui são paralelos a essa reta, a essa reta aqui. Essa reta aqui, na verdade, ela está servindo de parâmetro. Nós temos aqui a reta para que a gente tome como base, fazer um paralelo com esses lados aqui de extremidade dos segmentos, tá certo? Então, se você pega aqui o segmento, o resumo, né? Vamos resumir aqui tudo aqui que já foi dito, para a gente fixar, né? Repetir, resumindo. Nós temos o ângulo, né, OB, e esse segmento X aqui contido em OA. Partindo das duas extremidades desse segmento X, certo? De comprimento X, nós vamos ter aqui dois segmentos
Esses segmentos eles são o quê? São verticais, são oblíquos, em relação à horizontal, eles são paralelos. Paralelos a quem? A esse parâmetro aqui, essa reta R, tá certo? Essa reta suporte aqui. Muito bem. E aí, olha só, esses segmentos aqui que são paralelos à reta R, eles vão determinar sobre o lado OB um novo segmento, o segmento Y, tá certo? Muito bem. Então, o que se afirma aqui é o seguinte, que a correspondência X para Y é uma proporcionalidade. Ou seja, se você pegar, multiplicar esse x, x por n, n vezes x, o y, vai acontecer a mesma coisa com o y, certo? Isso aqui a gente vê claramente, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Se a gente pega aqui esse mesmo segmento x, ó, se nós multiplicarmos por 2, vamos lá, vamos multiplicar por 2 esse segmento x, logicamente vai aparecer, o segmento vai dobrar de tamanho, né? E dobra de tamanho, nós vamos ter o quê? Um outro segmento aqui, tá feio nesse segmento aqui que eu fiz. Ele vai dobrar, e aí, deixa eu pegar essa linha, né? Aqui vai sair reto. Dobrou de tamanho, ó. Lá em cima, ó o que é que vai acontecer, coisa interessante. Esse segmentozinho aqui, vamos considerar que ele está paralelo, esse que eu acabei de construir, né? Está paralela também à reta R. A reta R ela vai servir de, vou repetir a palavrinha, parâmetro, tá certo? Para todos os segmentos que vão surgir nas extremidades do x aqui, tá bom? Inclusive dos valores que foram multiplicados, aliás, inclusive nas duplicações, triplicações, quadruplicações do x. Eu estou falando essas palavras, duplicação, triplicação, quadruplicação, por aí vai, etc., né? Para a gente entender que multiplicou esse x, segmento aqui de medida x, por um número natural, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com o y. E a gente vê isso geometricamente. Não só a ideia de número. A gente vê geometricamente porque essa paralela à reta R, tá bom? Ela vai encontrar lá em cima, vai gerar, aliás, né? Lá em cima, um segmento maior do que o segmento y, certo? Que no caso foi duplicado por conta de ter duplicado o segmento x. Então, isso é uma proporcionalidade. Característica de proporcionalidade. Multiplicou x por 2, o valor, a medida y lá em cima também vai dobrar. Multiplicou x por 3, vai triplicar a medida y lá em cima. Então, há uma correspondência proporcional entre as grandezas x e y. Certo? Muito bem. Diante dos exemplos anteriores, pessoal, podemos formular a definição matemática de proporcionalidade, onde as grandezas são substituídas por números reais, que são suas medidas. Muito bem. Estamos considerando apenas grandezas que têm medida positiva, lógico, né? Logo, o modelo matemático da proporcionalidade leva em consideração apenas números reais positivos. Uma proporcionalidade numérica é uma função f de R mais em R+, com as seguintes propriedades. 1. F é uma função crescente, certo? Isto é, se você pegar x menor que x', as imagens dela será f de x menor do que f de x', para quaisquer x e x' pertencentes a R, ao conjunto dos reais positivos. Tá certo? Bom, para todo x pertencente aos reais, a R+, e todo n natural, vamos ter isso aqui. Certo? Que faz até mais sentido ainda quando a gente relaciona
essa propriedade aqui, pessoal, a segunda propriedade, com o exemplo anterior, com esse exemplo aqui, né? À medida que multiplica o x por n, vamos supor n vezes x. O que é que acontece com o y? Vai ficar n vezes y. A gente já mostrou aí no desenho por quê. Só que quem é y? Esse y aqui é o f de x, tá bom? Aqui, ó, o y é f de x, logo n vezes f de x, certo? Então, repara que é exatamente o que nós temos aqui na segunda propriedade. F de xn igual a n vezes f de x. No caso aqui, a multiplicação foi lá no domínio, né? no elemento do domínio, do eixo x. Numa proporcionalidade, a propriedade 2 acima admite apenas quando n pertence aos naturais. Vale para um número real positivo qualquer. Então, ela é admitida, né, no caso. Para n, mas vale para um número real positivo qualquer. Bom, aqui tem um cortezinho aqui. Certo? Aqui é aliás, é o complementozinho. Ficou como fosse cortado aqui. Mas é o conteúdo do teorema fundamental da proporcionalidade, tá bom? Se f de r mais em r é uma função crescente, tal que f de nx igual a n vezes f de x, se isso acontecer, tá bom? Nós tivermos uma função desse tipo, uma função crescente, tal que isso acontece para todo x, então ela vai valer para números reais. F de c vezes x igual a c vezes f de x, para quaisquer x e c em R+. Tá bom? Esse teorema aqui, fundamental da proporcionalidade, eu vou deixar para vocês, depois quem quiser ver a demonstração dele, pode ver, eu vou entregar para vocês analisar, e qualquer dúvida vocês me perguntam, tá bom? Que é um tanto rebuscada ela. Bom, corolário. Vamos aqui. Se f de R mais em R mais é uma proporcionalidade, então tem-se para todo x maior que zero, f de x igual a a vezes x, onde a é igual a f de 1. No caso aqui ele colocou 1 no lugar do x, então ficou f de 1 igual a vezes 1. A vezes 1 é a, então a igual a f de 1. Com efeito, pelo teorema fundamental, para quaisquer x e c pertencentes a R+, vale o seguinte, olha só. F de xc igual a x vezes f de c, que é igual a f de c vezes x. Aqui houve uma comutatividade, né? Comutou aqui nesse ponto. E temos em particular, tomando c igual a 1, nós obtemos que f de x igual a vezes x. Só que de onde surgiu esse a? Onde surgiu esse a? Esse a aqui é o f de 1, que a gente considerou antes, ó. Certo? Então nós temos aqui. Onde é que foi colocado esse f de 1? Aqui. Onde ele apareceu? Nesse ponto aqui, f de c. Só que onde tem c não foi colocado 1, então ficou aí f de 1 vezes x. Tirou o f de 1 aqui e colocou o a no lugar justamente do corolário aqui, certo? Então pegou aqui, ó, colocou no lugar do f de c, já que c é 1. Então nós tivemos aqui esse resultadozinho. Bom, essa álgebrazinha aqui, para que serve essa álgebra de Mar? Pessoal, é importante a gente entender essas álgebrazinhas aqui, justamente para quando a gente for responder problemas, certo? Na resolução de problemas semelhantes, correlatos. E são raciocínios algébricos muito úteis que a gente vai ganhando experiência à medida que estuda, que analisa, para que a gente possa usar mais na frente, tá certo? Então, é interessante
estudar os teoremas, os resultados. Bom, as provas dos teoremas também, lógico, aqui eu não vou tratar da prova desses teoremas, mas eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? No material. E aí vocês analisam, se tiver dúvida, me pergunte, eu explico, tá beleza? Para o vídeo não ficar tão longo assim. Muito bem, uma função, vamos dar sequência aqui, uma função f de RR definida por f de x igual a x, onde A pertence aos reais, é uma constante, chama-se uma função linear. Pronto, aqui está colocando o caso, né, da função linear aí para a gente ver. Quando A é maior do que zero, a função linear transforma um número real positivo x no número positivo a vezes x. Logo, define por restrição uma proporcionalidade f de R+ em R+. Porque aqui é o seguinte, o A ele é maior do que zero, certo? E nós temos o número real positivo x, aqui ó. Então, se você tem um número maior do que zero e um número positivo, né? Multiplica os dois, você vai obter um resultado positivo. Então, por isso que isso acontece, né? Transforma um número, quando o A é positivo, essa função linear transforma um número real positivo x no número também positivo a vezes x, tá certo? Dois números positivos multiplicando gera um novo número positivo, o resultado dá positivo. Por isso define por restrição uma proporcionalidade de R+ em R+. É o caso que a gente viu que pode se considerar e pode se estender para números reais a essa ideia de proporcionalidade. Bom, acabamos de ver que reciprocamente toda proporcionalidade é a restrição de uma função linear. O coeficiente A chama-se o fator de proporcionalidade. É importante, pessoal, a gente entender a ideia do fator de proporcionalidade. A gente vai ver ele como um quociente, certo? Entre dois valores, entre números que representam grandezas, por exemplo. Esta última observação nos permite concluir que se f de R+ em R+ é uma proporcionalidade, então para quaisquer x1, x2 com f de x1 igual a y1 e de x2 igual a y2, tem-se o seguinte, y1 sobre x1 igual a y2 sobre x2. Aqui está apresentando algebricamente o que a gente trabalha muito, por exemplo, no ensino fundamental, né? A ideia de proporção, que é a igualdade entre duas razões. E aqui a gente está associando diretamente a funções, né? Lá a gente vê com números, grandezas, né? Números que representam grandezas, também lá a gente vê. Só que trabalhar a proporcionalidade como função, a gente está vendo aqui, tá certo? Está vendo agora para a gente estender mais a nossa percepção sobre proporcionalidade. Se coloca função, aí a coisa fica mais interessante. Proporcionalidade como função, né? Com efeito, ambos esses quocientes são iguais ao fator de proporcionalidade A. Certo? Então, a igualdade, essa igualdade que a gente viu, chama-se uma proporção. Chama-se regra de 3, ó, a regra de 3 agora aparecendo também nessa ideia, nesse contexto, né, de função. Chama-se regra de 3 ao problema que consiste em, conhecendo 3 dos números x1, y1, x2, y2, determinar o quarto. O quarto número é justamente a incógnita da questão. Há duas maneiras tradicionais de resolver esse problema. Suponhamos dados x1, y1 e x2. O quarto elemento da proporção será chamado y. Muito bem. Então, deve ser y1 sobre x1 igual a y sobre x2. Então, o y é o que a gente quer determinar, por exemplo, né? Aí a gente tem 3 números conhecidos e quer determinar o quarto. De onde se tira que y será igual a... Pode-se dizer um quociente, né? Aqui, que é x
2 vezes y1 sobre x1, certo? Então, esta é uma forma de resolver a regra de 3. Estou apresentando apenas uma das maneiras tradicionais de resolver esse problema, tá bom? Apenas uma das. O outro caso eu vou deixar no material para vocês verem. Esta é uma forma de resolver a regra de 3. No exemplo 1, o fator de proporcionalidade, vamos pegar a ideia lá do peso e do volume de volta, tá bom? O fator de proporcionalidade, A, é igual ao quociente peso sobre o volume. Vendo aí? Então, a gente vê que o fator de proporcionalidade é um quociente e no exemplo que a gente viu é o peso dividido pelo volume. Chamado a densidade do líquido. No caso lá é a densidade. Né? Calcula-se a densidade dividindo o peso pelo volume. Ou, mais precisamente, o peso específico. Então, é um conceito útil. Deixa eu limpar aqui essa sujeira. Bom, assim, peso igual a densidade vezes volume. Aqui é a multiplicação como o inverso da divisão, né, do quociente. Então, apenas trocou os lados aqui de grandezas. A gente tem aqui que a gente calculou-se a densidade, né, dividindo o peso pelo volume. Depois pegou cadê a densidade? A densidade aqui é A. Depois pegou o contrário, né? Pegou o volume, voltou multiplicando pela densidade. E aí isolou o peso. Ó. O peso aqui ficou isolado. Está aqui ele, neste canto. E do outro lado, densidade vezes o volume. Bom, tem várias maneiras de você interpretar, né? A mesma situação. Aí, o conjunto de razões, né? Bom, existe também a noção de proporcionalidade inversa. Aí a gente completa, né, o estudo de proporcionalidade apresentando a proporcionalidade inversa, que duas grandezas são inversamente proporcionais quando existe uma correspondência x para y que associa a cada valor x de uma delas um valor bem definido y da outra, de tal modo que sejam cumpridas essas condições. Ó. Quanto maior for x, menor será y. Certo? Em termos matemáticos, se x, aqui pegando a correspondência x entre x e y, x' e y', então x menor que x', aqui é uma implicação, tá bom? Vai implicar em y' menor do que x. Opa! E aí nós vemos a inversão aqui, né? A proporcionalidade inversa aqui. Certo? Pega um x pequeno e um x' grande, no caso, x menor do que x', né? A implicação vai inverter os resultados. Ó. Certo? Então, x, como na proporcionalidade direta, né? Diretamente proporcional lá em cima, a gente tinha que x menor do que x' implicava em y menor do que y', aqui nós temos o contrário, o inverso, por isso a proporcionalidade é inversa. X menor do que x' vai implicar o contrário do que a gente viu mais acima, né? Em y' menor do que y, tá? Se dobrarmos, triplicarmos, etc., o valor de x, então o valor correspondente de y será dividido por 2, por 3, reticência. Em linguagem matemática, se temos essa correspondência x para y, então n vezes x, você pode arrumar um número que você quiser, multiplicar por x, a correspondência será o inverso, né? No resultado lá, o y, em vez de multiplicar por n, vai ser dividido por n, para todo n natural. Beleza? Então, portanto, dizer que y é inversamente proporcional a x equivale a dizer que y é proporcional a 1 sobre x, ou seja, ao inverso de x. Dizer que 3 é proporcional a 4 é dizer que, aliás, dizer que 3, vamos pegar o 4, né? Dizer que 4 é inversamente
é inversamente proporcional a 3, é dizer que 4 é proporcional a 1 sobre 3. Um exemplo aqui bem rápido. Então, segue-se então do teorema fundamental da proporcionalidade que se y é inversamente proporcional a x, então tem-se y igual a sobre x, onde o fator de proporcionalidade a é o valor de y que corresponde a x igual a 1. Beleza? E realmente, se você colocar 1 no lugar de x aqui, você vai ter o fator de proporcionalidade A como sendo o valor de y. Né? Vai coincidir aqui. Ó. Então, pegou aqui, x igual a 1. Colocou 1 no lugar do x. Aí nós temos y igual a sobre x, ou seja, a sobre 1, ou seja, a. Então, está aqui. O fator de proporcionalidade A é o valor de y, que corresponde a x igual a 1. Então, realmente, né? Ó, certo? Isso na proporcionalidade inversa, aqui analisada. Bom, funções afins, né? Aqui eu coloquei um tópico aqui, um exemplo, para a gente analisar um teorema interessante, que é o teorema de caracterização das funções afins, de uma função afim, né, no caso. Uma função afim, aliás, uma função f de R em R chama-se afim quando, para todo x para R$100.000, o valor f de x é dado por uma expressão do tipo f de x igual a ax mais b, onde a e b são constantes. Exemplo. Uma corrida de táxi, eu coloquei exemplo 9, teve vários exemplos que eu não coloquei, certo? Escolhi aí os que eu julguei mais necessário. Bom, o exemplo 9 aqui, uma corrida de táxi custa R$1 por quilômetro rodado, mais uma taxa fixa de R$B, chamada bandeirada. Então, o preço de uma corrida de táxi, de uma corrida de x quilômetros, é f de x igual a x mais b reais. Então, isso aqui é o valor em reais pago por essa corrida de táxi, certo? Ó, numa função afim, para ilustrar o que vai ser dito aqui posteriormente, numa função afim, f de x igual a ax mais b, o número b igual a f de 0 chama-se o valor inicial e o coeficiente a igual a f de 1 menos f de 0 é chamado taxa de variação de f. Certo? A gente vê como o coeficiente angular, né? Costumo estudar dessa forma. Aqui ele está apresentando como uma taxa de variação, que é corresponde à mesma coisa, tá bom? Então nós temos aqui a definição dos coeficientes, né? Do coeficiente b em x igual a 0, realmente, né? Se você colocar, deixa eu limpar aqui, se você colocar 0 onde tem x, nós teremos f de 0 igual a b, né? Então, esse será o valor inicial, chamado valor inicial, definido. O coeficiente a como sendo f de 1 menos f de 0. Então, se colocar 1 no lugar do x aqui, ó, aqui. Então, nós teríamos f de 1 igual a vezes 1 mais b. Ou seja, a vezes 1 é a, né? Então, aqui nós teremos a mais b. Bom, menos f de 0. Quem é f de 0? É b, né? Então, você teria aí f de a mais b menos b. Corta os b's, né? Então, a gente ficaria apenas com o a. Por isso que ele colocou aqui. A igual a f de 1 menos f de 0. É chamada a taxa de variação da função. O motivo para esta denominação é que para quaisquer x, y reais, com h diferente de 0,
tem-se que o A é igual a f de x mais h menos f de x. Tudo isso dividido por h. Na verdade, esse h aqui, ele que é o acréscimo, você tem x num ponto, né, aqui na reta, vamos colocar assim, né, tem x, e aí nós andamos aqui para frente, né, e chegamos no ponto x mais h, então o acréscimo aqui foi h, tá bom? Aqui no denominador ele colocou apenas h, só que é porque aqui é o seguinte, x mais h menos x. Então você pega essa diferença, aí corta os x, fica só h aqui no denominador, tá certo? É por isso. Aí, é justamente por isso que é definido como taxa de variação, onde a igual a f de x mais 1 menos f de x. Logo, a é a variação de f de x por unidade de variação de x. Ele colocou aqui por unidade e por conta disso, né, chamar de a variação por unidade, ele teve que colocar no lugar do h, né, esse acréscimo aqui 1, né, o h como sendo 1. Bom, cadê o denominador, Edmar? Aqui. O denominador, né, no h igual a 1, então onde tinha h ele colocou 1, então dividido por 1 dá o próprio numerador, né? Ficou isso aqui. Logo, a é a variação de f de x por unidade complementar. Aí pode comparar com esse exemplo aqui do táxi, né? Tá aí, o A, que é a taxa de variação. Então, esse A é a variação de f de x, então variação do preço total da corrida, certo? Por unidade de variação de x. No caso aí, a variação de x é dado em quilômetros, né? No exemplo. Então, x quilômetros. À medida que varia o x, então, nós vamos ter aí, nós vamos ter considerada a taxa de variação de f, de acordo com a variação de x. Bom, e vamos para finalizar, o teorema de caracterização das funções afins. Coloquei aqui um exemplo, não tinha no material, acrescentei aqui, no livro em si, né? Bom, seja f de R em R uma função crescente ou decrescente, se a diferença f de x mais h menos f de x depender apenas de h, mas não de x, então f é uma função afim. Então, se você quiser ter a certeza de que uma função é afim, pode usar esse teorema aqui, cuja demonstração eu vou passar para vocês depois. Bom, coloquei aqui dois exemplos, resolvi o exemplo do caso A, vocês fazem o caso B para treinar. Mostre que as funções a seguir são funções afins. Para eu chegar, né, para eu mostrar, para eu ter a certeza, então eu vou usar o teorema de caracterização das funções afins, utilizando esse comando aqui, digamos, né, f de x mais h menos f de x. Então tá aí, para o caso A, f de x mais h menos f de x, nós pegamos aqui f de x mais, calculamos f de x mais h aqui, nessa função, né? Então tá aqui f de x igual a x mais b, vai ficar f de x mais h igual a parêntese, x mais h mais b. Tá aqui, ó. Certo? Aí o menos a gente repete aqui. Aí f de x, quem é o f de x? É a própria lei de formação que a gente já tem, né? Tá aqui, ax mais b, entre parênteses. Tem que colocar entre parênteses por conta desse sinalzinho do menos aqui, tá certo? Bom, aí fazendo as contas, né? Eliminando os parênteses aqui, nós vamos ter menos ax, tá aqui, ó, e menos, fazendo jogo no sinal com mais, né? Fica menos b. Aí você vai cortar aqui, ó, o ax, né? Ax menos ax, 0, elimina. Mais b menos b elimina também, como vocês podem ver aí.
Sobrou quem nessa conta toda? Apenas o A vezes H. Logo, F só depende de H. Ou seja, a função só vai depender do acréscimo que é feito lá no domínio, no elemento do domínio, no eixo das abscissas. Tá certo? Só depende do H e não de X. Segue-se que F é uma função afim. Eu deixei a letra B só com números, tá bom? Aí vocês testam. Vocês vão obter o resultado semelhante, certo? A menos que não fosse função afim, né? A gente tá vendo que é. E tem aqui os exercícios que vocês fazem. Aí. Coloquei exercícios e coloquei problemas envolvendo proporcionalidades e funções afins, tá beleza? Uns problemas muito interessantes, certo? Valeu, bons estudos.